Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Eu quero primeiro convidá-los a orar juntamente comigo. Te sugiro que, se você pudesse colocar de pé. Senhor Deus, eu quero te bendizer pela oportunidade que o Senhor tem nos dado a cada domingo de cultuarmos ao Senhor, de lembrarmos nascer do Senhor, da Tua morte, da Tua ressurreição, que é o nosso acesso ao nosso Pai Celestial e a nossa segurança de que o Senhor não só perdoou os nossos pecados, como também o Senhor nos deu capacidade para vencer as nossas mazelas, as dificuldades de vida que temos. E nessa manhã eu venho te pedir, ó Deus, para que o Senhor use esse momento aqui de uma maneira que o Senhor me dê a graça de saber expressar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, e abençoe os meus irmãos de compreenderem aquilo que eu julgo que o Senhor tem falado a mim e tem me dado essa oportunidade de dividir com os irmãos aqui nessa manhã. Oro também, Senhor, para que o Senhor não só esteja aqui conosco, nos abençoando, nos ajudando na exposição da Tua palavra, mas também o Senhor olhe pelas crianças, pelos adolescentes que nesse momento também recebem ali a ministração da Tua palavra, ó Deus. Tão importante que eles cresçam aprendendo a temer o Senhor, aprendendo a Tua palavra. E eu te peço que ali também o Senhor esteja atuando, abençoando aqueles que estão com a responsabilidade de trazer essa ministração, assim como a todas as crianças também. Guarda-nos do maligno, cerca esta congregação nesse momento. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Eu queria convidá-lo a iniciarmos a nossa meditação hoje, aqui no livro de Hebreus. O Maílson hoje começou a reunião em Hebreus e eu vou continuar meditando nesse livro aqui. E o texto que eu quero ler com vocês hoje é a continuidade daquelas considerações que eu fiz nas últimas duas vezes que eu tive a oportunidade de compartilhar a palavra com vocês, ali no capítulo 4 do livro de Hebreus. A primeira dessas ocasiões que eu estou me referindo aqui, eu estive lembrando para os irmãos sobre aquela exortação que o escritor de Hebreus faz a nós, quando ele fala sobre o risco de não entrarmos no descanso. E ele faz um paralelo da situação nossa hoje como igreja com aquela situação do povo de Israel, que muitos saíram do Egito, mas só 2 deles é que entraram na terra prometida. Portanto, nós estávamos dizendo que esse gozo, essa alegria de entrar na terra prometida, embora seja prometido a todos, nem todos vêm a desfrutar da vida do Senhor Jesus, do gozo, da presença do Senhor na sua vida. Alegria é uma característica do cristão. Depois nós andamos um pouco mais, numa outra oportunidade, tivemos a oportunidade de meditar aqui no capítulo 4 sobre a questão aqui do verso 11, quando o escritor de Hebreus fala que é necessário que nós procuremos entrar naquele descanso. E o escritor de Hebreus diz que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela é como uma espada de 2 gumes que separa a alma
e o Espírito. Nós estamos falando desse texto, aliás, uma frase muito importante desse texto aqui, é aquela que o escritor de Hebreus diz o seguinte: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação do deserto. E lembramos, então, que a característica do cristão é que ele ouve a voz de Deus. Tenho repetidamente citado aquilo que Jesus falou a Nicodemos, quando Jesus falou de uma característica daquele que nasce de novo, e Jesus disse a respeito do vento, não é? Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, que o cristão tem essa capacidade de captar aquilo que Deus fala para ele, não é? Deus está falando, mas nem todo mundo tem capacidade de captar aquilo que Deus fala. Mas aquele que nasceu de novo tem o seu receptor ativado. Isso é o que nós colocamos aqui. Nós lembramos, então, na última ocasião, vou pedir que alguém, se puder me trazer um copo d'água aqui, eu agradeço. Então, nós lembramos na última ocasião, como exemplo, né, daquela situação da mulher samaritana. Quando Jesus chegou para aquela mulher tinha uma sede dentro dela, e Jesus aproveitou aquele contexto ali de tirar a água no poço, e Jesus, então, foi levando aquela mulher a compreender que ela tinha uma sede, e que aquela sede que ela tinha, na verdade, era uma sede que partia do seu espírito, era uma sede de Deus, até o ponto em que aquela mulher, o espírito, então, como essa espada que divide alma e espírito, ela compreendeu essa sede é a sede do espírito, é a sede que parte do meu espírito. E ela perguntou para Jesus: então, eu tenho que adorar a Deus, eu tenho que procurar a Deus, e aonde que eu adoro a Deus? Então, Jesus falou que não era uma questão de um lugar, é que a gente adora a Deus em espírito e em verdade. E aí nós estivemos considerando que Deus fala no nosso espírito e que nós precisamos ter esse discernimento procedente da palavra de Deus para que a gente possa compreender Deus falando conosco em nosso espírito. Nós temos que entender aquilo que vem do espírito e aquilo que vem da nossa alma. Ou seja, as faculdades da nossa alma quais são? Mente, emoção e vontade. Então, nós estivemos citando aqui que, muitas vezes, a nossa emoção nos leva a pensar que é Deus que está falando conosco. E isso pode ser enganoso, muitas vezes, não é? Quantas vezes você já caiu numa situação de ira porque a sua emoção falou mais alto, não é? do que o seu espírito, né? Quantas vezes você já foi enganado porque você entrou numa situação sofismável, dentro de uma lógica humana, e acabou desobedecendo a Deus por um raciocínio errado, por uma compreensão errada da palavra de Deus. Então, nós precisamos saber discernir o que vem do Espírito e o que vem da nossa alma. É muito importante, irmãos, Deus usa a nossa alma, ou seja, a nossa mente, as nossas emoções, a nossa vontade, Deus usa, mas desde que a ordem para a nossa atuação parta do Espírito, daquilo que vem dele. E agora, na sequência, eu estou chamando a atenção para isso tudo, para te dizer
que o texto que eu desejo iniciar essa consideração aqui, ele está na sequência deste assunto. E ele vem aqui no verso 14 do capítulo 4 de Hebreus. Então, eu te peço que você abra aí, capítulo 4, verso 14 de Hebreus. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Ele pode compadecer-se devidamente dos ignorantes e errados, pois ele mesmo está rodeado de fraquezas. Ele pode compadecer-se devidamente dos ignorantes e errados, pois ele mesmo está rodeado de fraquezas. Eu vou saltar alguns versos aqui e vou lá para o verso 5 do capítulo 5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como diz em outro lugar: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual, nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, e tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. O que eu desejo compartilhar com vocês aqui no dia de hoje é graça para socorro em ocasião oportuna. Graça para socorro em ocasião oportuna. Nós, então, dissemos que nós precisamos ouvir a voz de Deus. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais os vossos corações, como foi na provocação no deserto. Bom, muito bem. Nós podemos fazer como fez o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, quando Jesus estava lá naquela última noite, antes de ser traído por Judas, Jesus predisse para os seus discípulos que eles iriam... Aliás, foi uma noite que não foi muito fácil para os discípulos também, porque Jesus estava falando: eu vou embora, mas eu vou deixar um consolador para vocês. E ali a gente entende que veio sobre a vida dos discípulos um certo desânimo, um certo desalento sobre a vida deles, não é? E Jesus, numa certa altura, disse para os discípulos o seguinte: olha, para onde eu vou, vocês não podem ir. E aí Pedro vira para Jesus e fala assim: não, de maneira nenhuma, onde o senhor for, eu estou atrás, eu estou junto. De forma nenhuma eu vou deixar o senhor sozinho. Então foi naquela ocasião em que Jesus falou a Pedro
o seguinte: olha, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E o Pedro estava convencido de que ele não ia negar o Senhor, porque o Pedro tinha essa convicção. E eu creio que era assim, Pedro era sincero, Pedro não estava falando aquilo da boca para fora, não. Pedro era sincero, ele tinha convicção de que ele estava com o Senhor e não iria negá-lo. Agora eu queria, desse texto que nós acabamos de ler aqui, o texto fala algumas coisas importantes. Que nós temos um grande sumo sacerdote. E aí ele fala, o escritor de Hebreus diz para que serve um sumo sacerdote. E eu destaco, dentre as coisas que o escritor de Hebreus fala, o seguinte aqui do verso 2 do capítulo 5. Um sumo sacerdote pode compadecer-se devidamente dos ignorantes e errados, pois ele mesmo está rodeado de fraquezas. Irmãos, já numa outra oportunidade, tivemos a oportunidade de fazer aqui uma consideração a respeito da importância da humanidade de Jesus. Eu destaco aqui, esta é uma das razões por que Jesus precisava ser homem. Se alguém chegar para você e disser que, como existe uma heresia, né? É uma heresia comum, já antiga, onde alguém diz assim como se Jesus fosse uma espécie de um nirvana que tomou aquele homem, Jesus, e assim ele então se expressou através de um corpo, mas o corpo não era dele, está errado, isso não é doutrina bíblica. Não é? O fato é que Deus se encarnou na pessoa de Jesus. E Deus, o Filho, continua sendo homem dali para toda a eternidade. E quando você lê lá em Apocalipse, você vai ver que tem um homem sentado no trono. Jesus foi homem perfeito, assim como Jesus é Deus. Nós não podemos tirar isso de vista, porque senão nós perdemos a capacidade de Jesus de nos salvar e de nos socorrer. O que fala aqui? Que um sumo sacerdote pode compadecer-se dos ignorantes e errados, pois ele mesmo está rodeado de fraquezas. Ora, Jesus estava rodeado de fraquezas. Jesus foi homem. Jesus passou pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas situações que nós passamos. E uma coisa até surpreendente que esse texto aqui nos apresenta é o que está escrito aí no verso 7, que nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, ou seja, embora sendo Deus, o Filho de Deus, porque o Filho aí está com letra maiúscula, viu aí? Verso 8 que eu estou lendo. Aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Jesus teve que aprender a obediência, como nós aprendemos também. Jesus passou pelos mesmos sofrimentos que muitas vezes nós passamos também. Jesus passou por desafios na sua vida. Às vezes eu vejo alguém pregar o Evangelho e quando Jesus fazia algum milagre, quando Jesus tinha um discernimento a respeito de um pensamento de uma pessoa que se dirigia a ele, alguém diz assim, bom, ele sabia isso porque ele era Deus. Não, quando Jesus estava aqui sobre essa terra, ele agiu como um homem cheio do Espírito Santo. É verdade, completo, pleno do Espírito Santo, mas como homem.
Jesus não usou as suas faculdades divinas para viver aqui nessa terra. Ele foi homem que viveu pleno do Espírito Santo. Então, quando ele, por exemplo, quando descer aquele moço do telhado, e Jesus falou com o moço lá, perdoados estão os teus pecados. Então, os fariseus que estavam juntos lá, eles pensaram consigo mesmo. Eles não falaram com Jesus, mas eles pensaram consigo mesmo assim: quem que é esse homem para perdoar pecado, gente? Isso é coisa que esse cara fale, não é? E Jesus, conhecendo-lhes o pensamento, mas não porque ele conhecia como Deus, ele não usou sua faculdade divina naquela situação. O Espírito Santo, ele, como um homem cheio do Espírito Santo, deu discernimento para ele a respeito daquilo que aquelas pessoas estavam pensando. E isso Deus pode fazer por nós também. Jesus não disse que nós iríamos fazer obras tão grandes quanto as dele? Então foi quando Jesus virou para aqueles homens e falou assim: olha, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu digo para esse homem aqui: levanta, toma tua cama e anda. Porque Jesus tinha esse discernimento. Então, Jesus viveu como homem. Eu, quando passo nesse texto aqui, que diz que, embora sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, eu me lembro daquela situação quando Jesus, pouco antes da sua morte, depois desse fato que eu relatei aqui, que ele estava com seus discípulos naquela última noite, Jesus foi lá para o jardim do Getsêmani. Nos 4 evangelhos existe um relato a respeito dessa situação, embora que João só cite que ele foi lá para perto do Vale do Ribeiro do Cedron. Mas João descreve melhor aquela noite que Jesus, a conversa que Jesus teve com seus discípulos. E eu agora quero te convidar para que a gente vá lá para o texto de Mateus, no capítulo 26, para a gente fazer uma consideração lá sobre esta questão que estou apontando aqui, que ele aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E se ele aprendeu essa obediência, ele, como sumo sacerdote, é capaz de nos socorrer, de socorrer as nossas fraquezas, porque ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Ele passou pelas situações difíceis que nós estamos sujeitos a passar, e por causa disso, ele é capaz de nos socorrer. Por causa disso, ele é o nosso sumo sacerdote. Mateus 26. Mateus 26, verso 36. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além para orar. Levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Primeira coisa que eu queria te chamar a atenção nesse texto aqui, quando Jesus foi lá para o Getsêmani, é esse fato que ele disse aos seus discípulos ali. Jesus disse o seguinte: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Quando Jesus estava ali na iminência de ser crucificado, e Deus já tinha relatado, já tinha deixado claro a Jesus isso, Jesus tinha consciência da sua missão aqui
que ele iria ser crucificado. Até tem um outro fato que está relatado lá em João, quando Jesus fala, agora é chegada a minha hora. E o que eu vou dizer? Pai, salva-me dessa hora, pois foi precisamente para esta hora que eu vim a este mundo. Eu vim para passar pela cruz. Eu sei que isso é uma verdade inexorável. Não tem como A vontade de Deus é essa. Eu vim para isso. Então, quando começou a chegar aquela hora difícil, em que Jesus sabia que o momento do seu maior sofrimento estava para chegar, Jesus estava lá no jardim do Getsêmani, ele já tinha preparado os seus discípulos anteriormente, tinha tido uma longa conversa com eles durante a noite, e estava lá no jardim do Getsêmani orando, e Jesus diz aqui para os seus discípulos, né, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Isso aqui, irmãos, mostra a humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus. Irmãos, esse temor, esse receio, isso é inerente ao ser humano. Às vezes a gente encontra gente por aí que acha que assim, o discurso da pessoa como se o cara fosse valentão, ele enfrenta qualquer problema, ele não tem medo de nada. Eu já encontrei até uns crentes desse jeito, né? Tipo, não tem pecado que possa me pegar, eu sou o cara, eu tenho 40 anos de crente, quem que é esse pecadinho aí para me dar uma rasteira, não é? Essa não era a atitude de Jesus. Jesus foi orar ali no jardim dos Getsêmani. Jesus confessou, a minha alma, eu estou temendo nesse momento. Eu quero obedecer ao Pai, mas eu tenho um temor. Não vai ser fácil passar por essa hora. Então vamos continuar a leitura aqui. Verso 39 do capítulo 26 de Mateus. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus não tinha pecado, mas Jesus tinha uma alma humana. Se Jesus pudesse escolher, ele não queria separar-se da comunhão eterna que ele tinha com o Pai, do gozo, da alegria que ele tinha em estar na presença do Pai constantemente. E com certeza também ele não queria passar pela dor física que iria passar ali na cruz, não é? Mas o grande temor de Jesus era essa questão da comunhão com o Pai que ele ia perder ali. Todavia, não se faça como eu quero, mas como tu queres. Sabe o que Jesus estava temendo aqui e a oração que Jesus fez nesse momento? Deus, meu Pai, eu sei a vontade do Senhor. Eu sei que a tua vontade é que eu passe pela cruz. Se o Senhor tiver um outro caminho ainda, que o Senhor passe de mim esse cálice. Mas se a sua vontade é essa, que eu estou discernindo, dá-me a graça de passar por esse momento. Dá-me a graça de passar por esse momento. Eu quero obedecer ao Senhor. Eu agora, claro, não está escrito isso no texto, mas eu estou dando aqui uma interpretação que eu penso que Jesus estaria falando naquele momento, né? Pai, o Senhor sabe que eu careço da capacitação do Senhor para passar, para te obedecer. O Senhor já falou comigo o que eu tenho que fazer. Mas eu temo, Senhor, que diante do sofrimento que eu estou na iminência de passar, eu temo que eu não
que eu venha a tropeçar, que eu venha a falhar, porque ele estava como homem ali, irmãos. Ele não acabou de falar ali atrás, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ele estava como homem, não é? E a oração dele é para que ele pudesse ser fiel ao Pai, pudesse cumprir a vontade de Deus. Essa era a oração que Jesus estava fazendo ali. Agora, no verso 40 do capítulo 26 de Mateus. Voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo e perguntou a Pedro, o Pedro bonzão, que falou para Jesus, todo mundo pode te abandonar, mas eu não vou te abandonar. E lembra o que Jesus falou pouco antes para ele, nessa mesma noite? Ô Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Eu sei que você é um cara sincero, mas antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, porque Jesus já sabia que Pedro ia passar. Então, verso 40, voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo e perguntou a Pedro, se eu quero te chamar a atenção, o mesmo Pedro que falou que não ia negar Jesus. Pedro estava na iminência de passar por uma grande prova, assim como Jesus estava na iminência de passar pela prova da cruz e da obediência ao Pai. Então, Pedro, o que Jesus disse a Pedro? Então, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha o que Jesus fala para Pedro. No mesmo contexto, ele e Pedro estavam diante de uma situação que iria ocorrer na vida deles e que eles precisavam de graça de Deus para passar por essa situação. Ele estava ali orando. Em Lucas está relatado que tão intensa era a oração de Jesus que ele suou sangue. Não está aqui em Mateus, mas lá em Lucas está escrito isso, Jesus suou sangue. Tão intensa era a oração de Jesus. Jesus estava ali orando, mas Pedro estava fazendo o quê? Pedro estava dormindo, junto com os outros discípulos. Não é? E qual a exortação de Jesus para Pedro? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vamos voltar lá atrás. Nós falamos que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, até o ponto de dividir alma e espírito. A nossa vontade, as nossas emoções, os nossos pensamentos, eles não são confiáveis. Eu tenho um desejo de servir a Deus que ninguém me tira, pode vir o que for, que esse desejo que eu tenho de servir a Deus, ninguém me tira daqui, ninguém me faz pecar. E na mente a gente pensa assim, é lógico, claro que eu não vou cair em tentação, não é? E até você sente na sua alma aquela emoção, aquele desejo. Às vezes você vê uns crentes se expressando assim suas emoções. Jesus amado! Tem muita coisa disso aí que é verdade, que é sincero. Mas tem muita gente que faz esse tipo de oração aí, que ele não sabe que, às vezes, essa questão está procedendo da sua alma, das suas emoções, que está enganado. Porque você precisa buscar a capacidade de Deus no seu espírito. Você lembra um cântico que nós entoávamos há um tempo atrás? Aí já tem um tempo que a gente não canta. Eu tenho que cantar, irmãos, desculpa, porque senão não lembro a letra. Como a semente plantado foi em nós,
para se espalhar em mim e saturar todo o meu ser. Vocês lembram desse cântico? Nada é mais precioso que Cristo em meu espírito. Cristo em meu espírito. Ali dentro, no meu espírito, está a vida de Cristo, para que eu possa enfrentar essas adversidades da vida. Assim como Jesus estava enfrentando ali aquele desafio de obediência ao Pai, Pedro também estava, ele não sabia, mas ele iria enfrentar um desafio de ser fiel ao Filho naquele momento ali na casa de Caifás, né? Assim também, muitas vezes, nós somos colocados diante de situações na vida que são desafios para a nossa vida. Que a gente enxerga determinadas situações que a gente pensa, essa daí eu não tenho condição de obedecer a Deus, não. Por exemplo, às vezes Deus te dá uma experiência difícil com um cônjuge complicado. Graças a Deus, acho que eu sou mais fraquinho, Deus me deu um cônjuge que não me dá trabalho. Mas tem gente que passa dificuldade, não é? E às vezes você sabe que a vontade de Deus é que você permaneça ali fiel, amando, levando à frente aquele desafio, e em determinados momentos você começa a pensar em entregar a bandeira, não é? Não dá para levar mais à frente, não. Eu não aguento mais. Né? Essa carga está pesada demais para mim. Às vezes é um filho que entra num caminho errado, num caminho difícil. Não é? Às vezes é uma situação de tentação, não é? Uma tentação ao adultério, que você está colocado diante de uma situação que, tipo, não dá para sair disso aí. E não tem bonzão, não tem fortão que vai vencer isso aí não, irmãos. O crente precisa ter em mente que ele é fraco, que ele depende de Deus, que ele depende de ser como Jesus aqui, que, embora sendo Deus, ele estava vivendo aqui como homem e precisava ir diante do Pai e clamar: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não se faça a minha vontade, porque a minha vontade talvez não seja a vontade do Senhor. E às vezes Deus coloca a gente diante de situações difíceis, não é? Que a gente precisa clamar a Ele, nós precisamos vir diante dEle. Isso que Jesus estava falando com Pedro aqui. Vigiai, orai, vocês estão dormindo aí, levanta, ora. Eu sei que no espírito de vocês estão capacitados para vencer. Eu sei que vocês são sinceros, que vocês querem me obedecer, Pedro. Mas vigia e ora. Eu fico pensando nos heróis da fé. Esse negócio, eu estou falando aí de gente que é fortão, né? Nos heróis da fé. Você passa naquele capítulo 11 de Hebreus e você começa a enxergar, por exemplo, Moisés. Você acha que Moisés era autoconfiante? Quando Deus chegou para Moisés, lá na sarça ardente, Moisés recebeu aquele desafio de Deus, né? Deus colocou, agora você vai voltar lá para o Egito e você vai ser o meu instrumento para libertar esse povo. Antes, Moisés tinha sido criado no palácio de Faraó, e Moisés era uma pessoa muito bem instruída, muito bem preparada. Se você ler o capítulo 7 de Atos, você vai ver o relato que Estevão faz de Moisés. Estevão fala que Moisés era poderoso em palavras e em obras, porque ele foi criado no palácio do faraó, ele era uma pessoa muito bem preparada, talvez ele estudou
numa espécie de Harvard, de Oxford, da sua época lá, alguma coisa assim. O cara sabia falar. Só que depois de 40 anos no deserto, o Moisés, quando Deus colocou diante dele aquele desafio, Moisés falou o seguinte com Deus: eu sou pesado de língua, eu não tenho condição de falar. Pois Moisés tinha sido criado no palácio do faraó, Moisés estava acostumado a conversar com o faraó. Já pensou se você fosse encarregado agora de ir resolver, por exemplo, o problema da Ucrânia? Ia ter uma reunião entre o Donald Trump e o Putin. E aí alguém fala com o Valdeci: Valdeci, você vai ser o mediador lá, você vai resolver esse problema. O que você vai falar? Cara, eu não entendo nada de política, eu não sei falar nada. Quem sou eu para conversar com esses caras? Isso foi o que Moisés fez. Quem sou eu para ir conversar com o faraó? Moisés não era autoconfiante, foi por isso que Deus falou: agora você está preparado para ir lá no Egito. Você está preparado para ir lá no Egito, não é? Você pensa em Gideão, por exemplo. Gideão era uma pessoa de... Gideão não era uma pessoa assim, que tinha muito reconhecimento no meio do povo de Israel. E quando Deus chamou Gideão, o Gideão falou: mas Deus, tanta gente bacana para o senhor chamar aí, tanta família, eu sou de uma família das menores de Israel, e o senhor vem chamar justo eu? Tanta gente que tem aí, o senhor vem me chamar? Mas Deus chamou Gideão. Por quê? Porque é justamente essas pessoas que não confiam em si mesmas é que Deus chama. Eu sempre tenho em mente um salmo, onde, e já citei aqui várias vezes, onde Davi, que era um guerreiro experiente, um guerreiro que tinha tudo para dizer que ele tinha muita segurança em guerrear, mas tem um salmo que Davi diz aqui o seguinte: não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva. Lembra desse salmo? Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva. Olha quem está falando isso. É um guerreiro experiente, um cara que passou por diversos desafios na vida, e ele podia dizer isso, não é? Então, irmão, a primeira coisa que você precisa colocar na sua cabeça, e que um crente precisa ter consciência, é que eu sou fraco e necessitado, porém, o Senhor cuida de mim. Não pense que você já é um crente experiente, que você já que você já sabe tudo de Bíblia, que você não vai cair em tentação, que você pode se expor a qualquer situação e que você não vai cair, porque essa confiança vai te derrubar. E aqui, então, voltando no caso de Pedro, né? Pedro, então, iria passar por essa situação lá na casa de Caifás. E Jesus traz essa exortação: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, as suas emoções, seus sentimentos, seus pensamentos, sua vontade, elas podem te trair. E você precisa de Deus, você precisa buscar o Senhor. O que é que Jesus ensinou naquela oração chamada de oração do Pai Nosso? Portanto, vós orareis assim. 2 pontos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Depois, numa certa altura, Jesus ensina a orar da seguinte maneira: não nos deixes
cair em tentação, mas livra-nos do mal, ou livra-nos do maligno. Jesus ensinou que nós devemos pedir constantemente ao Pai. Um dos itens da nossa oração diária e constante é que não nos deixes cair em tentação e livra-nos do maligno. Não durma igual Pedro, não durma igual os discípulos. Não deixe de sair de casa sem apresentar sua vida diante de Deus e dizer para o Senhor o seguinte: Deus, com certeza hoje eu vou enfrentar desafios. Alguns eu sei quais são, outros talvez eu nem saiba, mas eu peço ao Senhor uma coisa: peço ao Senhor que o Senhor me dê a graça de não cair em tentação, de não ser um instrumento de negação do Senhor. E, Senhor, uma outra coisa, o Senhor, eu quero falar agora dessa parte que Jesus diz assim: livra-nos do mal, ou livra-nos do maligno. Uma outra coisa, Senhor, eu sei muito bem que eu tenho diversas fraquezas, eu tenho concupiscências na minha vida, isso Jesus não tinha, né? Eu tenho fraquezas, e eu peço a Ti para que o Senhor não permita que o maligno, livra-nos do maligno, que o Senhor não permita que o maligno se aproveite das fraquezas que eu tenho, que o Senhor sabe que eu não consigo vencer. Guarda-me, Senhor. Guarda-me para que eu não caia em tentação. Tem uma coisa que eu considero muito importante lá do livro de Tiago, no capítulo 1 de Tiago. Eu acho que é bom a gente ler este texto. Capítulo 1. É aquele texto que fala sobre as nossas concupiscências. Em 14? Isso. Vamos começar no 12. Bem-aventurado o homem que suporta a provação. A provação vem sobre as nossas vidas, muitas vezes. Jesus estava sendo provado ali no Jardim do Éden, não estava? No Jardim do Getsêmani, perdão. Jesus estava sendo provado ali, não é? Pedro iria ser provado lá na casa de Caifás, não é? Então, feliz o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então, aqui tem o Tiago dá uma espécie de um raio-x, de um roteiro de como que acontece a situação quando a gente cai numa situação de pecado. E aí eu estou falando, livra-nos do maligno. Como é que é quando a gente cai numa situação do pecado? Nós temos fraquezas, nós temos concupiscências dentro de nós, não é? E aqui o Tiago fala conosco o seguinte: cada um é tentado quando atraído e engodado, ou seja, engodado, enganado, qual outra palavra que eu podia, seduzido, né? Pela concupiscência, pelo seu próprio pecado. Não é isso que nós lemos lá no capítulo 4 de Hebreus, que a palavra de Deus,
ela divide alma e espírito, ela te dá discernimento para saber, opa, esse negócio aqui vem de Deus, esse negócio aqui está partindo de outro lugar, sei lá, minhas emoções e tal, tem que tomar cuidado. Discernimento, irmãos, discernimento. Aqui está falando que o pecado, essa concupiscência, muitas vezes engana a gente. E a gente cai em tentação, não é? E para isso que a gente precisa estar vigiando em oração, assim como Jesus exortou a Pedro e aos discípulos ali. Irmão, então, a exortação que eu queria trazer para você, não é? Quando você está naquela situação de pressão, de dificuldade, aquele tempo que você fica assim, não, essa tentação não dá mais, não aguento mais. Está uma pressão muito grande. Eu vou entregar os pontos, vou deixar isso para lá. Não é? O que a palavra de Deus está dizendo é o seguinte: vai ao Senhor, vigia, ora, fica diante dEle, Ele vai ser o socorro na ocasião oportuna. Não é isso que a gente acabou de ler lá em Hebreus? Que Ele é o nosso sumo sacerdote, que passou pelas mesmas dificuldades que nós passamos, para que Ele possa ser... A exortação de Hebreus é a seguinte, é que nós nos acheguemos ao trono da graça. Tem gente que prega um tipo de evangelho que é um Deus vingador, um Deus exigente, um Deus que faz com que você precisa ser forte o suficiente, você não pode mostrar fraqueza. Mas para Deus nós precisamos mostrar fraqueza. Ele compreende a nossa fraqueza, Ele compreende a nossa tentação. E é isso que Hebreus está dizendo aqui. Chegai-vos ao trono da graça para que encontreis socorro em ocasião oportuna. Vai para o trono da graça. Eu queria deixar para você, então, essa exortação aqui. Primeiro, se você ouvir a voz de Deus, e a voz de Deus, eu quero te dizer o seguinte, Deus pode falar de muitas maneiras, mas Deus fala predominantemente pela sua palavra. É claro que, como outro dia, até o Cleiton falou aqui para nós outro dia, não é apenas a palavra escrita. A palavra escrita ela tem valor quando ativada pelo Espírito Santo. Eu gosto de usar aquela ilustração de uma, por exemplo, um Durepoxi, né? Se você pegar o Durepoxi, eu estou usando uma coisa que é muito conhecida, todo mundo usa na sua casa, então é fácil de você compreender, né? O que você tem que fazer com o Durepoxi para ele colar, para ele ficar durinho? O que você tem que fazer? Você tem que pegar os dois componentes ali daquela cola e precisa misturar. E aí ele vai endurecer, vai colar, vai fazer o trabalho que ele tem que fazer. A palavra de Deus ela é desse jeito, não é? Você tem aqui a palavra escrita de Deus e você precisa do Espírito Santo, que é o catalisador para fazer com que a palavra vire vida na sua vida, para que a palavra dê discernimento para você. Opa, esse negócio aqui não vem de Deus, não. Esse negócio aqui está vindo de outra procedência. Não está vindo do Espírito. Então a palavra te ajuda a discernir o que vem da alma e do Espírito. Ela faz te dá esse discernimento. Mas você vir diante do Senhor para clamar a Ele em oração, diante dos seus desafios, é o outro lado da moeda, não é? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. A carne é fraca. A carne é fraca.
A carne é fraca. É isso que eu queria. Desculpa, eu estou falando muitas vezes aqui para que você leve, assim, guarde alguma coisa daquilo que... Porque às vezes a gente fala pouco, passa por alto e não fica bem enfatizado. A carne é fraca, irmão. Você é fraco, eu sou fraco. Nós precisamos de estar diante do Senhor. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Não nos deixes. Faça essa oração todo dia. Todo dia nós precisamos fazer essa oração. Não é repetir a oração que Jesus ensinou da boca para fora, como muita gente faz como uma reza. Mas do seu jeito lá, Deus sabe quais são as concupiscências. Senhor, o Senhor sabe que eu sou fraco nesta e nessa área. Pelo menos isso aqui é o que eu conheço da minha vida. Talvez eu tenha outras fraquezas que eu nem saiba. Mas essa fraqueza aqui, Senhor, eu sei que eu tenho. E eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, nesse dia de hoje, que o Senhor me ajude a vencer essa fraqueza. Minha ira, meu mau humor, meu descontrole, não é? Meus pensamentos maus. Dá-me a graça, Senhor, de vencer essas fraquezas que eu tenho. Me livra do maligno, Senhor. Não deixa para ele que ele se aproveite das minhas concupiscências, não. Eu queria deixar isso, então, diante de você, né? Irmãos, a fórmula da vida cristã é uma fórmula simples. Palavra e oração. Palavra e oração. Não pensa que você vai caminhar sem isso, não. Você vai cair, né? Ele vai te dar discernimento e ele vai te dar poder para vencer o pecado. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês.